Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje nós falaremos sobre o acionador de formulário. Se você tem um formulário ou formulários no seu site, no site do seu cliente, e você quer fazer o traqueamento da forma correta, talvez hoje você até já tenha feito o traqueamento dentro do Google Tag Manager, mas esteja computando contatos a mais dentro do Google Ads, eventos a mais dentro do Meta Ads ou qualquer outro player. Se você quer configurar da maneira correta, da maneira certa, é neste conteúdo que eu vou te explicar, é desse vídeo, tá? Dentro desse vídeo você assistirá uma aula da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alta performance em marketing digital, ao qual dentro dessa aula eu explico tudo o que existe dentro do acionador de formulário, o aguardar tags, a verificação, quando você deve utilizar, quando não faz sentido utilizar e tudo muito prático para que você consiga agora, dentro deste vídeo, já colocar a mão na massa e fazer o traqueamento da forma certa. Beleza? Fique agora com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Um grande abraço e dúvidas deixa aqui nos comentários. Boa aula! Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Partimos para a nossa próxima aula do nosso curso de Google Tag Manager. Na aula passada, você há de se recordar que nós começamos uma case. Dentro dessa case, nós fomos contratados para que nós pudéssemos, então, resolver o problema de acompanhamento de conversões numa conta no Google Ads. E isso é o que nós faremos hoje, tá? Nós daremos sequência. Na verdade, essa case que nós iremos satisfazer, precisaremos de algumas aulas para nós podermos concluir. Mas hoje nós iremos colocar a mão na massa, na prática. Na aula passada, nós fizemos o planejamento, entendemos o que nós precisaríamos de acompanhar, se teria possibilidade de trabalhar com conversões otimizadas, sim ou não. E na aula de hoje, no conteúdo de hoje, vamos colocar a mão na massa, beleza? Bora lá então, vem aqui para a tela do meu computador e vamos revisitar primeiro aqui a nossa case para que nós estejamos cientes do que nós precisamos de fazer. Então, nós tínhamos a nossa case aqui, ó, nós fomos contratados, a empresa Mazzucchin nos contratou, citando que as campanhas no Google não estão atingindo o melhor resultado possível, porque não está computando da forma certa, foi disponibilizada a landing page, nós fizemos o planejamento do que será rastreado, nós iremos rastrear tanto o formulário de contato, quanto também o clique no botão do WhatsApp, e nós poderemos também, se nós quiséssemos, na verdade, trabalhar com as conversões offline, mas na case de agora, nessa case atual, vamos fazer a conversão de maneira online apenas, mas durante o nosso curso, no decorrer do nosso curso, nós também faremos com o uso do offline, beleza? Vamos lá então. Então, o que nós precisamos de ter para que nós consigamos colocar em prática? Bom, nós precisamos de que exista uma conta no Google Ads, né? Sem a conta no Google Ads, nós não conseguiremos fazer esse rastreamento. Então, só para efeito de aula, para nível de aula, eu vou abrir aqui uma das contas que nós usamos no Google Ads dos cursos que nós temos na Mazzucchin Plus. Eu vou abrir aqui a franqueadora, pode ser a franqueadora Mazzucchin, que é uma das contas que nós criamos no nosso curso de Google Ads para geração de leads. Então, vamos imaginar que essa é a conta, tudo bem? Então, assim, a empresa é essa que nos contratou com este site. Essa empresa precisa com que nós a ajudemos a fazer com que quem preencher o formulário de contato e quem clicar no botão de WhatsApp seja computado como conversão aqui dentro do Google Ads. Essa é a nossa missão. Para isso, então, inicialmente, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de ter o cômputo, ou melhor, a ação de conversão dentro do Google Ads. Para eu poder criar a ação de conversão no Google Ads, eu venho em metas. Depois de metas, estando aqui na guia resumo, eu vou clicar no botão de adição para poder criar essa nova ação de conversão. Ó, tá aqui, ó, criação, ou melhor, criar ação de conversão. Observa que aqui a conta já possui algumas ações de conversão, possivelmente você que está assistindo a essa aula também já tem ações de conversão na sua conta, possivelmente sim, mas enfim, se você nunca as criou, vai estar zerado, não terá nada aqui. Se você nunca criou ação de conversão, se você já criou ação de conversão, elas estarão aparecendo nas categorias correspondentes. Vou clicar aqui em criar uma nova ação de conversão. Ele pergunta qual é o tipo da ação de conversão que nós precisaremos. Lembra que, inclusive, eu falei que depois nós faremos a offline? A offline seria aqui, ó. No nosso caso, como será online? Será site. Vamos clicar no site. Vamos colocar o endereço do site, que é o que o Google está pedindo aqui, para ele poder verificar se já tem tags instaladas nele. Então, colocamos o endereço, clicamos em verificar.
Aí ele coloca, ó, qual endereço que você quer usar? Esse daqui mesmo ou esse daqui, o barra landing page? Ah, eu quero o barra landing page, que é o endereço real mesmo, ó, barra landing page. Vou aplicar. E aí, ele vai mostrar aqui, né, se eu já quisesse criar automaticamente a ação de conversão, não é o que nós queremos. Então aqui, nessa criação de ação de conversão, depois de colocar o endereço, depois de verificar, nós iremos vir aqui, ó, em adicionar uma ação de conversão manualmente. Então, é em adicionar a ação de conversão manualmente que nós iremos clicar. Clico em adicionar uma ação de conversão manualmente. Depois disso, eu tenho aqui a escolha da categoria. Então, que tipo de empresa é essa? Que tipo de site é esse que nós estamos configurando a ação de conversão? A empresa Mazuquim, que aqui está disposto, ela tem uma landing page de geração de contato, de geração de lead, não é isso? Então, não faz sentido eu selecionar, por exemplo, aqui, ó, compra, adicionar o carrinho, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é contato, categoria de leads. Então, eu vou selecionar contatos. Nome da conversão, vamos chamar essa conversão aqui, até para nós termos uma representatividade mais simples, que é da aula. Então, vamos colocar aula Case Mazuquim, tá bom? Aula Case Mazuquim. Ele pergunta se nós iremos usar valor. Nós não vamos usar valor, ó, não usar valor para essa ação de conversão. Lembrando que a aula não é de Google Ads, a aula é de Google Tag Manager, mas é natural que, a depender do player que nós estejamos trabalhando, eu precise de fazer algumas explicações para você, caso você ainda não saiba, caso você ainda não conheça como funciona. Nesse caso aqui nós colocamos não usar valor para conversão, por quê? Porque nós estamos trabalhando com a conversão quando a pessoa preencher um formulário ou quando ela clicar no botão do WhatsApp. A partir desse momento, então, eu não vou estabelecer nota para essas leads, nota para esses contatos. Eu só conseguiria estabelecer notas para esses contatos através de maneira aqui online. Chegou um contato, a nota dele é 10. Teve um clique no WhatsApp, a nota é 5. Se eu fizesse N cálculos e buscasse descobrir uma média de qual o valor que corresponde os contatos que chegam pelo formulário. Seria um cálculo, seria uma busca bastante difícil de nós encontrarmos um valor que se repetisse, porque tem horas que o tráfego ele traz leads mais relevantes, você precisa de 10 leads para bater uma venda. Outra hora você precisar de 20 leads para bater uma venda, ou seja, tem uma oscilação muito grande. Então, geralmente, quando nós trabalhamos com leads, trabalhando de maneira offline, de maneira online, computando contato online, como esse caso aqui, o preenchimento do formulário do formulário do site, ou clique no botão do WhatsApp, nós não colocamos valores, deixamos aqui não usar valor para essa ação de conversão. Quando nós usamos o offline, aí sim faz sentido colocar valor. Nesse caso, nós iríamos para cá, ó, nós utilizaríamos aqui, ó, usar valores diferentes para cada conversão. Quando for loja virtual também. Se for uma loja virtual, mas que venda um produto único, que tenha um valor de ticket médio único, exemplo, poderia ser um site de assinatura. Então, a assinatura dos cursos da Mazuquim Plus custam R$500 por mês. Então, se todas as vendas custam R$500 por mês, eu poderia usar aqui em todas as conversões o mesmo valor. Aí eu colocaria aqui R$500, que é a ação de conversão. Então, toda vez que a pessoa viesse aqui, comprasse o curso, lembrando que teria que ser uma compra, né? Então eu saberia que são 500. Não é o caso. O caso aqui é para lead. A partir desse momento que eu sei que é para lead, eu vou colocar não usar um valor de conversão, tá? Contagem, todas ou uma? Nesse caso, eu vou trabalhar com uma. Por que não todas, Danilo? Porque todas, se eu, Danilo, acessei aqui esse site e eu pedi mais informações por aqui, e aí daqui a pouco eu fui lá e pedi de novo mais informações, talvez por por esse botão aqui, ou de novo por aqui. Quantas vezes eu preencher o formulário, ou clicar no botão, ele estará computando como conversão. E não é o que nós queremos. O Danilo, ele é um ser individual. Se ele entrou em contato uma vez, a necessidade dele, muito provavelmente, continua sendo a mesma, ele só preencheu 2, 3 vezes, talvez a internet dele estivesse lenta, ele não viu que o formulário foi submetido, e aí você acaba tendo o quê? Inconsistência no Google Ads. Ele acaba gerando ou mostrando mais conversões do que de fato aconteceu. Então, quando que eu vou utilizar todas, Danilo? Quando for uma venda, quando for loja virtual, por exemplo, venda direta, aí faz sentido utilizar todas. Vamos clicar aqui em concluído. E a partir desse momento, então, o que nós temos? Já fizemos a configuração manual, vou clicar em salvar e continuar. Depois que eu clico em salvar e continuar, nós temos aqui, ó, a configuração da tag do Google. Não vou clicar em configurar, não vou mexer em nada por aqui.
eu vou clicar em... Eu poderia vir direto já aqui usar as tags do Google, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em concluído, só para nós podermos saber que foi criada a nossa ação de conversão. Olha aqui, ó, aula case Mazuquim, ela foi criada, tá bonitinha, tá aqui, tá mostrando que tá inativa. Por que que tá inativa? Porque não teve nenhum hit ainda, ou seja, nenhuma interação, não houve nenhum cômputo de conversão, tá ok. Nós vamos clicar na mesma, então aula case Mazuquim. E depois o que nós faremos? Em configuração da tag, clicarei em configuração da tag, e aí eu tenho como terceira opção aqui, usar o gerenciador de tags do Google, e é isso que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, usar o gerenciador de tags. Nós criamos a ação de conversão no Google para que nós tivéssemos duas informações importantes, uma que é o ID da conversão e outra que é o rótulo da conversão. Eu preciso dessas duas informações aqui para que nós consigamos finalizar, para que nós consigamos caminhar, andar na aula de hoje. Sem essas duas informações, não teria como nós começarmos a satisfazer a nossa case, tá? Então, beleza, tem o ID da conversão, tem o rótulo da conversão. Só que aqui esse site, por enquanto, não tem conta no Google Tag Manager. Então, vamos criar também uma conta no Google Tag Manager para ele. Eu deixei aqui o Tag Manager dessa conta, que é o mazuquimplus@gmail.com aberta. E aí tem alguns Tag Managers aqui, todas essas contas aqui são contas de teste, são contas expostas em aula e assim por diante. O que nós faremos aqui? Vamos criar uma conta para Mazuquim Case, tá bom? Vou clicar aqui em criar conta, depois eu vou dar um nome para essa conta, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para poder melhorar a visualização. Vamos chamar então de Case Mazuquim. Case Mazuquim, que é o nome da conta. Vou dar esse mesmo nome aqui então para o... Na verdade não, vou chamar aqui de landing page, o nome do container, porque é uma landing page que nós estamos configurando para a Mazuquim. Vai que a Mazuquim depois nos contrata para poder fazer o trabalho de traqueamento em mais páginas dela, em blog e assim por diante. Então vou trabalhar com esse container aqui, landing page, será um container web. Ah, o que é isso? Container web, iOS, Android, MP, server. Nós temos diferentes tipos de ambientes de trabalho. Como eu cheguei a informar para você de maneira bem rasa até então, nas nossas primeiras aulas. Quando eu trabalho com um site, como é este caso, o container sempre será web. Se eu estivesse trabalhando com um aplicativo, iOS, iOS, Android, Android. Aqui eu tenho, por exemplo, o último como server, é quando eu preciso que exista comunicação entre servidores. Nós iremos utilizar esses demais aqui abaixo ao decorrer das nossas aulas. Até então, a priori, nessa primeira case, como é um site, então será o web. Posso utilizar o server mesmo sendo o site? Depois eu mostrei para você em algumas cases que mesmo sendo o site, eu posso necessitar. E hoje em dia todos, na verdade, necessitam que utilizam, por exemplo, Meta Ads, né, que trabalham com tráfego lá dentro do Meta, no Facebook e Instagram, para poder fazer instalação de API. Mas vamos com calma, vamos aos poucos. Por enquanto, a priori, vamos apenas trabalhar com o web aqui e nas próximas aulas aí nós vamos passando por cada um deles para que você tenha o real conhecimento e o profundo conhecimento sobre cada. Fiz isso, criei, ó, ele pede aqui para eu poder ler o contrato e aceitar, li o contrato, aceitei, cliquei em sim, e agora nós teremos a possibilidade de ter o nosso container criado, nossa conta criada, container criado. Aqui ele já mostra que eu preciso de configurar, de colocar a tag no head e no body, né? Então no head e no body eu preciso configurar. Lembrando que esse produto aqui, essa landing page, ele é um produto da Mazuquim, e aí a gente chama carinhosamente aqui na Mazuquim de King Pages. Então esse produto eu já sei que ele tem uma administração. Se fosse um WordPress, conforme inclusive eu já mostrei para você em aula, você precisaria de acessar o plugin. Se fosse um site que você tivesse criado por conta própria, acessar a programação do site e aí então colocar essa tag, esse snippet de código no head e colocar no body. Mas no nosso caso, como ele é um produto, ele tem um /admin, eu vou acessar esse produto e a partir desse momento eu sei que de maneira nativa, ó, em configurações Tag Analytics, eu posso colocar aqui o Tag Manager. Mas é importantíssimo que, a depender do site do seu cliente ou do seu site, você verifique qual que é a plataforma, de que forma, que você terá que fazer a integração do Google Tag Manager. Mas isso eu expliquei nas aulas anteriores. Tem dúvidas ainda? Não tem problema nenhum. Clica no botão tirar dúvida e eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível. Bom,
O código ou o ID do Tag Manager, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, esse daqui, ó. Esse carinha aqui. Vou aumentar o zoom para você poder visualizar melhor. É esse daqui, ó. Tá aqui. Então eu poderia copiar por aqui, ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Posso fechar aqui e ele tá aqui também. Posso copiar aqui, ó. Copio, venho aqui para a minha plataforma, eu vou colar aqui na minha plataforma e vou clicar em salvar. Feito isso, clicando em salvar, eu tenho o quê? Eu fiz a integração do nosso Tag Manager com o site que está aqui disposto. Integrei ambos, já está integrado. Para eu poder validar se está certinho, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou só agora reduzir um pouquinho aqui o zoom. Eu irei enviar esse container para que então eu consiga testar se essa página está integrada com esse Google Tag Manager. Vou clicar aqui em enviar, publicar, pular. E a partir desse momento, então, eu conseguirei pegar aqui a nossa URL, vou copiar a URL, fecho aqui, venho em espaço de trabalho novamente, e vou clicar no botão visualizar, para verificar se está integrado. Clico no visualizar. Após clicar no visualizar, coloco a nossa URL, conectar, e aí consigo visualizar que está conectado. Então agora nós temos a conexão entre o Tag Manager, o container, e nós temos o nosso site com a nossa plataforma, a landing page que nós possuímos. Bom, então a primeira etapa do nós conseguimos integrar o Google Tag Manager com o nosso site. Mas não para por aí. O que nós queremos, a priori, é fazer com que as pessoas que preencherem o formulário de contato, a conversão seja computada lá no Google Ads. Para isso, então, o que nós precisaremos de fazer primeiro? Nós precisaremos de criar uma tag de acompanhamento do Google Ads, para que quando a pessoa preencha o formulário de contato aqui, o contato ele seja computado aqui. Então, vamos criar essa tag de conversão. Clico aqui a tag, clico em tags. E aí, lembra que eu expliquei em aula para você que o Google ele tem algumas tags nativas, tem outras tags que nós precisamos de criar. Nesse caso, como gerenciador de tags, o Tag Manager, ele é do Google e o Google Ads é do Google, então ele já tem a tag nativa. Vou clicar aqui em nova, vou clicar aqui para poder escolher o tipo de tag e observa que ele já tem, ó, Google Ads. Em Google Ads, eu posso criar uma tag do Google, eu posso criar o vinculador de conversões, eu posso criar aqui o acompanhamento de conversões do Google Ads. O vinculador de conversões, eu sempre precisarei de criar para que exista a comunicação, a interação e possa existir a coleta de dados entre o Google Ads e o nosso site, tá? Você vai observar que quando eu clicar aqui em acompanhamento de conversões do Google, ele vai pedir para criar o vinculador de conversões. Ó, eu vou clicar aqui em acompanhamento de conversões e ele pediu para criar. A tag do vinculador de conversões não está presente no container, precisa de estar container para ele poder conseguir manipular esses dados, ter acesso a esses dados. Nós vamos fazer o seguinte então, tá vendo que está laranjinha aqui? Eu vou clicar em criar, eu vou dar um nome para ele de vinculador de conversões, por enquanto, a priori, ó, só vou dar um nome aqui para ele, e a priori nós não faremos nenhuma configuração. Eu tenho a possibilidade de configurar essa tag aqui do vinculador de conversões, eu tenho a possibilidade de fazer configurações nela. Nós faremos ao longo do curso, mas por enquanto eu não vou mexer em nada, só coloquei o nome, vinculador de conversões, vou salvar. Ficou verdinho, tá vendo? Ó, de laranja ficou verdinho. Qual a informação que eu preciso agora aqui? O código da conversão e o rótulo da conversão. O código da conversão e o rótulo da conversão está aqui no Google Ads. Ó. Aula Case Mazuquim. Vamos lá para a configuração da tag. Usar o gerenciador de tags do Google. E está aqui, ó, ID da conversão, rótulo da conversão. Vou copiar o ID da conversão. Venho aqui para o nosso Google Tag Manager. Código da conversão. Colo o código da conversão aqui. Verifico se não tem nenhum espaçamento. Volto aqui para o Google Ads, copio direitinho o rótulo da conversão para poder dar certo, do contrário não vai funcionar. Colo aqui o rótulo da conversão. Então, observa que eu tenho mais campos, valor da conversão, se eu quisesse enviar um valor para essa conversão, o ID da transação, o código da moeda. Se eu quisesse enviar aqui, ó, dados do consumidor para ajudar o Google a rastrear. A priori, nesse primeiro momento, só vamos fazer isso.
Só vamos colocar o código da conversão e o rótulo da conversão e vamos dar um nome para essa tag, que será formulário, chamar de form, que será para o formulário Google Ads, tá? Quando nós formos salvar, o Google vai pedir para nós o Tag Manager pedirá para nós colocarmos o acionamento, porque toda a tag é o que é. Mas quando que isso acontecerá? O que é aqui é o seguinte: o acompanhamento de conversões é o que eu quero que aconteça, que acompanhe as conversões no Google. Quando eu quero que aconteça? Ah, eu quero que aconteça quando preencher o formulário. Tudo bem, então o Google ele pede para colocar um acionamento, mas a priori nós não vamos colocar. Vou clicar em salvar, ó. Adicionar acionador? Não, vou só salvar a tag. Salvei a tag, então a minha tag apareceu aqui. Ô Danilo, apareceram duas. É, porque durante esse processo nós criamos duas. Nós criamos o vinculador de conversões e criamos o form Google Ads, tá? Então, beleza, tenho aqui a minha tag criada, mas o trabalho não terminou. Por que não terminou? Porque agora eu preciso de fazer com que as pessoas que preencham aqui o nosso formulário, essas pessoas, elas possam serem acompanhadas, possa acompanhar como conversão, ou melhor, mostrar como conversão aqui no Google Ads. Vou até voltar aqui, porque nós não vamos mais usar essa parte agora do Google Ads. Como que eu faço isso então, hein? As pessoas que preencherem aqui, essa tag, que é a tag do Google Ads, ela ser acionada. Porque agora, quando ela for acionada, a partir desse momento que ela for acionada, naturalmente, essa tag sendo acionada, a conversão aparecerá aqui no Google Ads, aparecerá aqui, aula Case Mazuquim. Eu só preciso de acionar a minha tag, então eu preciso de um acionador. Vamos clicar em acionadores, lembrando que toda tag precisa de um acionador para fazer sentido. Nós temos um acionador, depois de clicar aqui em novo, ó, nós temos um acionador específico para essa demanda, que é o acionador de formulário. Eu vou chamar, inclusive, esse acionador aqui de form, e vou colocar aqui entre colchetes, se você me permite, como form principal, tá? Form principal, que é o primeiro formulário, é esse formulário aqui, tá bom? Esse site aqui, ele nem tem outros formulários, né? Então, não teria nem necessidade de colocar se é o principal, se é o secundário, se é da terceira parte da dobra. Geralmente, nós buscamos colocar um nome bem próximo, o mais próximo possível, do que realmente é o elemento dentro do site ou dentro do aplicativo. Por quê? Porque aí fica mais fácil depois de detectar. No caso aqui, é um formulário, ele é um formulário principal do site, um formulário de simulação. Poderia escrever, Danilo? Simulação aqui, formulário simulação? Poderia, não teria problema nenhum. Chamei de form principal. Vamos configurar. Existe já um acionador específico, ou melhor, mais do que específico, especial, criado para formulários, que é aqui, ó, engajamento do usuário, envio de formulário. Se eu clicar em envio de formulário, o que acontece? O formulário que tem aqui nesse site, qualquer formulário, independente se a página tiver 1 ou 1000 formulários, quando o formulário for preenchido, automaticamente esse acionador ele acionará toda e qualquer tag que estiver atrelada a ele. Então, se nós atrelarmos a tag do acompanhamento do Google Ads, naturalmente, quando preenchermos aqui o formulário, então esse acionador acionará a tag do acompanhamento de conversões. Ai, Danilo, é isso mesmo que a gente quer. É isso que nós queremos. Então, tudo bem, vou salvar, não vou fazer nada, não configurei nada, só cliquei nele, não fiz mais nada. Salvar. Salvar. Beleza, salvei. Agora o que eu preciso de fazer? Eu preciso de voltar aqui na tag. Eu vou entrar na nossa tag, aqui de Form Google Ads. Entro na Form Google Ads. E aí aqui, ó, o acionamento não tem nada. Essa tag ela não tem nenhum acionador. Vamos clicar aqui no acionamento. E eu vou selecionar o form principal. Clico em form principal. Então, agora, minha tag, ela tem um acionamento correspondente a ela. Clico em salvar. E após isso, nós podemos testar. Vamos verificar se está funcionando? Vou clicar aqui em visualizar. Depois de visualizar, ele vai aqui debugar aqui, vai aparecer no meu site. Assistente tag está conectado, beleza, continuar. Ele mostra que a janela foi carregada, tá bonitinho. E olha que interessante, mostrou aqui as nossas tags. Nenhuma tag foi disparada, que é o vinculador de conversões e o form do Google Ads.
Eu preciso que, quando preencher o formulário, essa tag aqui do Google Ads, o Form Google Ads, ela venha para cá, para tag disparadas. Significa dizer que, quando ela for para tags disparadas, então é porque funcionou. Aquela tag do Google, do acompanhamento de conversões, ela de fato aparecerá, mostrará, enviará os dados de conversão aqui para o Google Ads. Vamos verificar na prática se funcionará isso. Vamos colocar aqui então o nome, ó, teste. Vamos colocar aqui um telefone qualquer. Vamos colocar um e-mail qualquer. Vamos colocar aqui, ó, você precisa do quê? Eu preciso desse serviço. Vamos selecionar aqui. O que mais que eu tenho? Ó, um outro campo qualquer chamado teste aqui. Enviar simulação. Cliquei em enviar simulação. E vamos dar uma olhadinha se funcionou. Ah, não funcionou. Olha aqui, ó, nenhuma tag foi disparada. Não, é porque nós estamos aqui em janela carregada. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, envio de formulário, aqui, envio de formulário, olha o que aconteceu. O formulário, a tag foi disparada, ó, tags disparadas, Form Google Ads. Opa, funcionou então direitinho, né? Funcionou bonitinho. Aqui clicando em Mazuquinha, que é o título da página. Olha só, ficou bonitinho. Tags disparadas, o nosso vinculador de conversões disparou uma vez e o nosso form do Google Ads disparou uma vez. Se eu clicar aqui na tag, eu até tenho mais informações da mesma, o disparo que aconteceu. Então, o nosso primeiro desafio para resolver essa case, ele foi superado, que é aqui no nosso formulário principal, fazer com que quando alguém preencher o formulário, a tag seja disparada. Nós conseguimos fazer com que isso aconteça. Entretanto, porém, todavia, mas que tudo, o que acontece é o seguinte, se nós voltarmos aqui para o formulário, para o acionamento, você há de observar que esse acionador de formulário, ele tem várias possibilidades, várias ferramentas, ó, aguardar tags, verificar validação, nós temos aqui a possibilidade de fazer filtragens. Então, o que eu quero convidar você? Que você aprenda de maneira profunda, não de maneira rasa. Então, o que nós faremos na próxima aula? Nós vamos dar sequência para aprendermos a trabalhar com esses elementos que eu acabei de mostrar na sua tela aqui, ó. Dentro do acionador de formulário, o que é o aguardar tags? Quando é que nós vamos usar? O que é e quando nós vamos usar o verificar validação? O que são essas condições de variáveis integradas e personalizadas, regex? O que é isso e quando que eu utilizarei isto? Nós aprenderemos na próxima aula, até pelo fato de que, uma coisa que eu vou dizer para ti, essa página aqui em especial só tem um formulário. Mas imagine que tivessem outros formulários e um deles, por exemplo, fosse uma newsletter. E aí eu não quero computar aqui no Google como conversão o preenchimento, a submissão de uma newsletter. Eu não quero computar aqui. Só que ele computaria. Por que, Danilo, computaria? Computaria por quê? Porque nós colocamos como acionador o formulário. Um formulário de uma newsletter também é um formulário. A partir desse momento, então, você teria problema. Então, como que eu indicaria, Danilo, para poder disparar aqui a tag do Google, para disparar essa tag, somente se o formulário fosse exatamente esse e nenhum outro formulário do site? Tem como? Sim, é claro que tem como. E isso eu vou começar a lhe mostrar na próxima aula. Então, nossa case ela não está satisfeita ainda, é óbvio. Na próxima aula, nós daremos sequência a entender mais sobre o acionador de formulário, faremos testes, entenderemos como funciona todas as opções desse acionador. Beleza? Vem aqui para a tela do meu computador. Estando aqui na tela do meu computador, o que nós temos aqui? Acionador de formulário, tá? Acionador de formulário. Vamos lá. Acionador de formulários, nós vamos falar sobre o aguardar tags, sobre o verificar a validação, as condições com variáveis integradas e personalizadas e o regex, tá? São esses 4 elementos que nós trabalharemos. Nós focaremos na aula de hoje nesses 3 primeiros aqui e o regex na aula que vem. Na próxima aula, aí sim, nós trabalharemos com ele, tá? Então, vamos entender agora sobre o aguardar tags. Aguardar tags. Para que serve? Ó, ele evita a perda de dados ao aguardar o envio do formulário até que todas as tags sejam disparadas. Útil para tags lentas, Google Analytics, Facebook Pixel, Google Ads.
garante rastreamento correto antes do redirecionamento ou recarregamento de página, define um tempo limite impedindo que o formulário fique preso, entre aspas, indefinidamente. Use quando o formulário redireciona o usuário após o envio e você precisa garantir que todas as tags sejam acionadas corretamente. Calma lá, então. Então vamos entender o aguardar tags. Primeiro de tudo, daqui a pouco a gente volta para esse slide e eu vou falar com mais propriedade, enriquecer cada um desses tópicos aqui que eu levantei para ti. Vamos só fazer o seguinte, vamos só entrar aqui no Google Tag Manager, no nosso Google Tag Manager, e vamos analisar, vamos olhar essa opção aguardar tags dentro do acionador. Clico aqui no acionador, que nós criamos na aula passada. Esse acionador é o form principal, foi o que nós criamos. E se você observar aqui no nosso form, acionador de formulário, quando eu clico no mesmo, eu tenho aqui o aguardar tags. Então, esse aguardar tags que você acabou de escutar eu falando ali no slide sobre ele, é esse cara aqui, aguardar tags. Inclusive, eu tenho aqui duas opções, um checkbox que eu posso clicar e aí ele me traz aqui outras opções. Quais opções? O tempo que eu posso colocar para aguardar a tag e também quando que, ó, ative o acionador quando todas essas condições forem verdadeiras. Quando é que é verdadeiro para que esse aguardar tags aqui, ele possa, na verdade, o formulário, perdão, na verdade aqui, para que esse acionador ele possa acionar a tag que nós queremos. Então, quando eu coloco aguardar tags, aparecem as duas opções. Aparece tanto a relação daqui do tempo, quanto também o que tem que acontecer, o que tem que ser verdadeiro para que esse acionador dispare a tag ou as tags que estão referenciando. Bom, então agora que eu sei aonde está o aguardar tags, eu posso explicar com mais calma cada um dos pontos que estão aqui dispostos. Primeiro, evita perda de dados ao aguardar o envio do formulário até que todas as tags sejam disparadas. O que acontece é o seguinte, essa ferramenta, essa opção, aguardar tags, ela é fundamental que nós a deixemos ativa quando nós utilizamos tags que são mais lentas, tags que elas demoram para serem carregadas. Danilo, quais são as tags lentas para serem carregadas? Depende. O próprio Google Analytics, ele pode ser lento, o pixel do Facebook, tags de acompanhamento do Google Ads, a depender da tag que nós colocamos, possa ser que essa tag ela demore, por exemplo, mais de 1 segundo para ela poder ser carregada. Pode ser que seja uma tag que, por ela ser mais lenta, por ela demorar mais, e aí você tem um site que a pessoa preenche o formulário e é redirecionada para outra página, uma página de thank you, por exemplo, página de muito obrigado pelo preenchimento do formulário de contato. O redirecionamento, aqui que está o X, ó, o redirecionamento ele é mais rápido do que a tag ter sido disparada, a tag ter sido carregada. Quando esse redirecionamento ele é mais rápido do que a tag que foi a disparada, aquela tag, na verdade, então ela não foi carregada. Se ela não foi carregada, imagina que fosse a tag do Google Ads. O cômputo de conversão não apareceria para você. Você não conseguiria visualizar aquela conversão no Google Ads ou em qualquer outro player. O importante aqui com a ferramenta aguardar tags é nós acionarmos e falarmos o seguinte, olha, por exemplo, você vai aguardar até 2 segundos, geralmente uma tag não demora mais do que 2 segundos para poder ser carregada. Vai demorar até 2 segundos aguardando com que todas as tags sejam carregadas. É óbvio, se as tags forem carregadas, todas forem carregadas antes, já dispara, já dê sequência. Mas enquanto não for, aguarda aqui por 2 segundos. Então nós conseguimos evitar perda de dados. É útil para as tags lentas. Garante rastreamento correto. Ó, garante o rastreamento correto antes do redirecionamento ou recarregamento da página. Porque também pode acontecer isso, né? A pessoa preencheu o formulário de contato, aí aparece um alert para você, ó, mensagem enviada com sucesso. Então, houve só um recarregamento da página e pode ser que a sua tag não tenha sido disparada, carregada. Define um tempo limite, nós podemos definir, volto a dizer, geralmente uma tag, ela não demora mais do que 2 segundos. E é claro aqui, ó, use quando o formulário redireciona o usuário após o envio e você precisa garantir que todas as tags sejam acionadas corretamente. Deu para entender quando nós vamos usar o aguardar tags? É nesse cenário de redirecionamento de página, nesse cenário que nós temos tags mais lentas. Bom, para que nós possamos utilizar é bem simples, ó. Coloquei aguardar tags, aqui já fica em 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos.
E aí nós temos apenas, temos apenas que colocar, e aí entra a parte aqui de variáveis, variáveis integradas, nós temos só que colocar quando isso vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, evento, page hostname, page path, page URL, header. O que acontece? Vamos entrar na nossa página, vamos entrar naquela landing page. É mazuquim.com.br barra... Não é Mazuquim, deixa eu pegar aqui, ó, é developer, tá aqui. developer.mazuquim.br barra landing page, é esse carinha aqui. Então o que eu posso fazer? Eu só vou conseguir usar o aguardar tags se eu definir quando é que essa tag, ou melhor, que esse acionador, ele pode acionar outras tags. Então, eu tenho, por exemplo, nessa página de destino, uma URL, que dentro da URL, ela tem aqui landing page, tá vendo aqui, ó? developer.mazuquim.br barra landing page. O que eu poderia falar, então? Eu poderia falar o seguinte, olha, esse acionador só acionará alguma tag quando, e vai aguardar aqui as tags serem disparadas, serem carregadas, perdão, somente quando a página for ou tiver landing page. Então, quando tiver landing page na URL da página, a partir desse momento, então, esse acionador aqui, ele vai disparar as tags que estão setando, indicando esse acionador. Para eu poder colocar essa condição, observa que é o seguinte, se eu quisesse simplesmente salvar da forma que eu só clicando em aguardar tags, eu não conseguiria, ó. Se eu desmarcar aguardar tags, eu posso salvar. Quando eu coloco aqui aguardar tags, eu não consigo mais salvar. Então eu tenho que indicar algo que deva acontecer quando essa condição for verdadeira. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, page path. O que é o page path? É o caminho da página, caminho da URL. Coloco page path e eu vou fazer o seguinte, ó, page path, que é o caminho da nossa URL aqui. Quando o caminho da página, o caminho da URL contém, aqui eu tenho várias opções, ó, é igual a, começa com, termina com, não é igual a, mas eu vou colocar quando contém, quando tiver o quê? Landing page. Vou copiar aqui landing page. Então, quando tiver landing page, eu quero que você aguarde a tag e dispare depois as tags que... Aguarde todas as tags serem carregadas e, claro, dispare todas essas tags para que aquilo que tenha que acontecer aconteça, como, por exemplo, o acompanhamento de conversões do Google. Então, agora o botão ele fica azul aqui, agora eu posso salvar. Então, eu coloquei a minha variável integrada caminho da página, caminho da URL. Quando o caminho aqui ele tiver landing page, eu poderia escrever ABC. ABC? Poderia, claro que poderia. Ele só não iria disparar suas tags. Por quê? Porque ele precisaria de fazer o seguinte, ele iria falar, o caminho da página contém ABC? Pergunto para você, contém ABC aqui no caminho da página? Não, né? Então, a partir desse momento, ele não iria disparar. Mas ele contém, por exemplo, um barra. Se eu colocasse assim, barra, ele iria disparar? Se contém barra, se tem barra, ele vai disparar. No nosso caso, eu tenho também aqui, ó, landing page. Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa palavra aqui, nossa landing page. Landing page. Se eu colocar landing page barra, dispara? Também dispara. Coloquei aqui, ó, landing page. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar, ó, coloquei qualquer coisa. Vou salvar. Vou mostrar pra você das duas formas. Coloquei qualquer coisa, então ele não pode disparar a nossa tag. Coloquei qualquer coisa, visualizar. Visualizar. Conectar. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um nome qualquer, teste. Vou colocar aqui um telefone qualquer. Vou colocar aqui o meu e-mail, Danilo. Vou colocar aqui qualquer outra coisa e pronto. O que acontece é o seguinte, ó, vamos lá, ó. Aqui, a nossa tag tá aqui. Formulário, né, ó, Form Google Ads, ela não tá disparada. Lembra que na aula passada, quando nós preenchemos o formulário, ela disparou? Quando nós clicamos em enviar simulação, ela veio para cá em tags disparadas. Nesse momento, ela não pode ser disparada. E não pode por quê mesmo? Porque aqui em acionador, nós falamos que ele tem que aguardar a tag. E o critério é o caminho da página conter isso daqui, ó. E no caminho da página, nós estamos vendo que não contém
aquelas letras que eu coloquei, o S, D, J, alguma coisa. Não tem. Então, olha só, eu vou clicar em enviar simulação, eu venho para cá, e o que aconteceu? Ó, tag não foi disparada. As tags não foi disparada. As tags não, a tag não foi disparada. Form Google Ads não foi disparada, conforme era previsto. Por quê? Volto a dizer para você, porque não tem na URL aquela frase. Se eu pegar aqui e colocar um barra, colocar o barra, então olha lá, vou salvar, coloquei a barra e vou salvar. Vou visualizar, continuar, ele vem para cá, vou fazer o mesmo processo, teste, vou colocar aqui o número, vou colocar aqui o e-mail, vou selecionar uma opção e vou clicar em enviar simulação. Venho aqui para o nosso assistente e olha o que aconteceu, a tag ela foi disparada. Por que, ô Danilo, que a tag foi disparada? Porque tem barra. Na nossa correspondência aqui da nossa URL, tem barra, tá? Se eu colocar a landing page, é a mesma situação. Eu só estou indicando qual é a página que está este formulário. Então, eu estou indicando que o formulário está aqui na página, cujo caminho da página contém, por exemplo, landing page. Quer ver se funciona? Salvar, visualizar. A nossa tag também tem que disparar. Venho para cá, vou preencher, colocar o e-mail, vou selecionar, venho para cá, enviar simulação. E aqui, a nossa tag também foi disparada. Perfeito? Deu para compreender isso? Então, nós sempre vamos utilizar o aguardar tags para que nós possamos fazer com que aquelas tags que são mais lentas, elas sejam disparadas, e sempre isso vai acontecer quando a página tiver que ser recarregada e ou quando houver um redirecionamento, como nesse caso aqui. Observa que ele está redirecionando para a página Thank You. Então, se ele redireciona para outra página, o aguardar tags muitas vezes se faz necessário, e a minha recomendação é que você utilize o aguardar tags ao ter redirecionamento. A outra opção que nós temos é o verificar validação. Verificar validação, eu tenho até uma explicação aqui no slide também sobre ele. Verificar validação. Evita perda de dados ao aguardar o envio do formulário até que todas as tags sejam disparadas. Útil para tags lentas, Google Analytics, Facebook, Google Ads. Garante rastreamento correto antes do redirecionamento e recarregamento da página. Define um tempo limite, impedindo que o formulário fique preso indefinidamente. Use quando o formulário redireciona o usuário após o envio, que precisa garantir que todas as tags sejam acionadas corretamente. Ou seja, aqui, quem foi que fez esse slide aqui para mim, colocou o aguardar tags exatamente como verificar validação, né? Esqueceu de fazer a alteração. Então, deixa eu explicar para você direito, você que é meu aluno, minha aluna. Vamos lá. O texto ele tá o mesmo, só para você poder entender, viu? Aqui, ó, tá errado. O texto aguardar tags e verificar validação tá o mesmo. Esqueceram de fazer a alteração. O verificar validação, ele vai servir, na verdade, para que nós possamos garantir com que o nosso formulário, ou melhor, as nossas tags, não sejam disparadas quando o consumidor ele simplesmente clicar no formulário, mesmo sem aquele formulário ele ter sido submetido, aqueles dados terem sido enviados. Quer ver? Para ficar mais fácil para você poder entender, eu vou mostrar na prática aqui para ti. O que o consumidor ali poderia fazer? Ele poderia, por exemplo, fazer isso daqui. Aqui, ó. Ele não preencheu todos os dados. Mesmo ele não preenchendo todos os dados, se eu não marcar aqui o verificar validação, possa ser que quando o consumidor clica aqui em enviar simulação, esse formulário ele seja submetido. Esse formulário ele seja a tag ela seja disparada, ela seja carregada mesmo sem ter tido o êxito no envio desse formulário. Mas aqui, ô Danilo, professor, não enviou, tá aqui, ó, tá pedindo até o número. Mas pode ser que ele envie. Pode ser que compute, que ele carregue
a nossa tag. E a partir desse momento, então, nós teríamos o acionamento de forma incorreta, porque a pessoa ela não entrou em contato conosco. E aí apareceria, ou poderia aparecer lá, nesse caso é o Google que nós estamos falando, no Google Ads, um cômputo, 2, 3 cômputos de conversão que é inexistente. Quando você tem tratamento nos formulários também, como por exemplo assim, ó, o tratamento é de número de telefone. E aí vamos imaginar que aqui eu pudesse, que aqui eu não consigo nem colocar letra, né? Mas imaginar que eu conseguisse colocar letra. Ou então tem o tratamento de quantidade de números, tá? Ó, tá errado, tá vendo que tem menos números? Ó, 43, que é o DDD, 24, 33, 432. Tá faltando, né? E aí eu clico aqui em simulação, enviar simulação. O que acontece é o seguinte, se tivesse um tratamento olhando a quantidade de caracteres de telefone, e não fosse submetido, não pudesse ser submetido, não pudesse ser enviado esse formulário, eu preciso de utilizar essa opção de verificar validação para que, quando o navegador ele retorne, olha, o número está incorreto, digite corretamente o número, ele não dispare as minhas tags. Do contrário, ele vai disparar a tag, vai computar como conversão aquele acesso daquele usuário, mas vai ser uma mentira. Por que vai ser uma mentira? Porque, na verdade, o contato ele não chegou até o seu CRM, o contato não chegou até o seu EO do seu cliente, conta de e-mail. Então, é fundamental, é muito importante que nós deixemos a opção verificar validação ativada. E até o Google coloca aqui também uma explicação. Ó. Disparar tags apenas se o formulário for enviado. Se desmarcado, disparar tags sempre que o usuário tentar enviar o formulário. Eu não quero quando ele tente só, eu quero somente quando submit, quando enviou o formulário, tá? Então deixa a opção marcada aqui, verificar validação. E aí eu não preciso de fazer mais nada. Só um ponto importante, se eu não tivesse marcado aqui o aguardar tags, só verificar validação, eu também teria que colocar aqui, ó, o quando é que uma condição específica for verdadeira, para que o botão salvar pudesse ser ativado, para que nós conseguíssemos salvar. No nosso caso, nós queremos os dois, tanto aguardar tags quanto verificar validação, tá? Então aqui nesse caso que eu mostrei para você na aula de hoje, tem duas opções, o aguardar tags, que vai ser utilizado quando nós tivermos redirecionamento e o recarregamento de página para garantir que as nossas tags elas sejam realmente carregadas, e o verificar validação para garantir que realmente aquele formulário ele foi enviado, para ele não ficar carregando tag que não deveria ser carregada. Tudo bem? Deu para entender até então? Nós temos mais opções ainda aqui. Nós temos agora a opção de todos os formulários e alguns formulários. Na próxima aula eu vou mostrar para você quando que nós vamos deixar com todos os formulários, quando com alguns formulários e quando, por exemplo, for com alguns formulários, de que maneira que nós iremos conseguir falar para o nosso Tag Manager. Olha, é só quando disparar esse formulário, preencher esse. Não quando preencher, só um supor, tá? Você imagina que tivesse um outro formulário aqui. Não quando preencher esse outro formulário. Você, por vezes, vai encontrar páginas que tem 2, 3, 4, 5 formulários. Tem, por exemplo, o formulário do checkout na loja virtual que a pessoa está fazendo a compra e um formulário da newsletter. Imagina só que coisa chata se quando a pessoa preenchesse o formulário da newsletter, computasse que houve uma venda. Você ficaria, o seu cliente todo feliz, ó, teve uma venda. Mas na verdade não teve essa venda. O que teve foi simplesmente o preenchimento de newsletter. Então nós temos que indicar qual que é o formulário que nós queremos trabalhar. E isso nós veremos então na próxima aula para fechar o ciclo, aqui do formulário. Tá? Então na próxima aula nós iremos ver como que nós podemos definir alguns formulários e também nós iremos passar, eu vou mostrar para você, durante o curso nós iremos trabalhar mais vezes com o regex, mas na próxima aula eu já vou começar a mostrar para você aqui o corresponde a regex, como usar regex, o que é regex, enfim, como é um conteúdo até mais denso falar de regex, eu vou deixar simplesmente somente para a próxima aula, para começarmos a falar, começarmos a utilizar, e isso depois sim vai se refletir nas demais aulas que nós trabalharemos constantemente. Vou deixar aqui contém, landing page, salvar e pronto. Está configurado o nosso formulário. Vamos só visualizar mais uma vez para ver se ele está disparando certinho. Só para a gente poder ter a certeza. Afinal de contas, é dentro de uma case que nós estamos, né? Imaginando que nós precisássemos, de fato, entregar esse resultado aqui, esse monitoramento para o nosso cliente. Então, até então, a tag não está disparada.
Fez tudo, tá tudo bonitinho, certinho. Enviei aqui o formulário e agora a minha tag foi disparada. Agora tá certa a nossa configuração. Agora a nossa configuração tá correta, beleza? Nossa configuração tá certa. Na próxima aula, então, vamos verificar como que nós podemos... eu quero que isso aconteça, mas só em alguns formulários, nesse, naquele. E também, até para fazer isso, nós iremos usar também regex. Tudo bem? Dúvidas? Bem simples. Clica aqui no botão tirar dúvida, eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível. Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.